Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1050. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7. Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Fluminense e River Plate da Argentina pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o River Plate da Argentina nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Segundo jogo, Ponte Preta e Botafogo pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo, Tolima da Colômbia e São Paulo pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tolima da Colômbia a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, Corinthians e Independente del Valle do Equador pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Independente del Valle do Equador nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Quinto jogo, Bragantino e Estudiantes da Argentina pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Estudiantes da Argentina nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sexto jogo, Atlético Goianense e Chapecoense pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sétimo jogo, Juventude e Guarani pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Oitavo jogo, Mirassol e Novo Horizontino pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono jogo, Internacional e Nacional do Uruguai pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Nacional do Uruguai nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo, Milionários da Colômbia e América Mineiro pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milionários da Colômbia a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 11º jogo, Sport e Ceará pela Copa Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, Avaí e Vila Nova pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Alianza Lima do Peru nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 14º jogo, Barcelona do Equador e Palmeiras pela Libertadores.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona do Equador, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.